Um pai solo, negro, acolheu uma moça por apenas uma noite, sem saber que ela era filha de um milionário. Você realmente pensou que poderia se aproveitar da minha filha e sair impune? A voz fria de Roberto Silva ecoou pelo telefone enquanto Alexandre segurava o aparelho com as mãos trêmulas. Eu vou destruir você e sua família patética. Alexandre Soares, de 34 anos, enfermeiro noturno, jamais imaginou que um simples ato de bondade se transformaria no maior pesadelo de sua vida. 3 semanas antes, durante uma tempestade violenta, ele havia encontrado uma jovem encharcada e assustada na rua. Sem hesitar, ofereceu-lhe abrigo em sua modesta casa, onde vivia com sua filha de 7 anos, Isabela. A moça se apresentou como Luana, uma estudante universitária que havia perdido a carteira e o celular. Por 2 semanas, ela viveu com eles como uma família, ajudando nas tarefas domésticas, brincando com Isabela e formando laços sinceros. Alexandre nunca suspeitou que Luana era, na verdade, Sofia Rocha, herdeira de um império imobiliário avaliado em 200 milhões de dólares. Pai, quem está gritando no telefone? Isabela apareceu na cozinha, ainda de pijama, esfregando os olhos sonolentos. Alexandre forçou um sorriso tranquilizador enquanto desligava, mas seu coração estava acelerado. As ameaças de Roberto foram claras: acusações de sequestro, destruição de sua carreira, perda da guarda de Isabela. O que Roberto Silva não sabia era que Alexandre havia documentado meticulosamente cada momento da estadia de Sofia. Não porque suspeitasse, mas porque trabalhava com protocolos hospitalares e tinha o hábito de registrar tudo. Cada conversa, cada lágrima de gratidão da jovem, cada momento de afeto genuíno entre ela e Isabela. Tudo estava cuidadosamente arquivado. Quando Sofia partiu naquela manhã, deixando apenas um bilhete de agradecimento manuscrito, Alexandre jamais imaginou que, 3 dias depois, sua vida seria virada de cabeça para baixo. O primeiro sinal veio quando ele foi chamado à sala da diretoria do hospital. Recebemos uma denúncia anônima sobre seu comportamento inadequado fora do trabalho, disse a supervisora, evitando seu olhar. Enquanto Alexandre via o segurança revistar seu apartamento sob uma ordem judicial suspeita, algo em sua expressão permanecia estranhamente sereno. Isabela agarrou-se à sua perna, confusa e assustada, mas ele apenas afagou o cabelo dela e sussurrou: "Não se preocupe, filha. Algumas pessoas muito poderosas estão prestes a descobrir que subestimaram completamente o homem errado." A perseguição de Roberto Silva não demorou a se intensificar. No dia seguinte, Alexandre recebeu uma notificação da escola de Isabela informando que a mensalidade dela havia sido bloqueada devido a pendências legais. O mesmo aconteceu com seu plano de saúde, sua conta bancária e até o financiamento de seu pequeno apartamento. "Pai, por que a moça da escola disse que eu não posso mais comer no refeitório?" Isabela perguntou enquanto Alexandre a levava para casa. Seus olhos inocentes refletiam confusão e medo, sentimentos que ele nunca quis que sua filha experimentasse por causa de sua bondade. Alexandre abraçou a menina com força, sentindo o peso da injustiça queimar em seu peito. Roberto Silva estava usando seu poder financeiro como arma, cortando sistematicamente cada aspecto da vida de Alexandre. O homem não queria apenas vingança, ele queria destruir completamente uma família inocente. A ligação veio às 2 da manhã. "Viu como é fácil desmantelar sua vidinha patética?" A voz de Roberto gotejava veneno. "Amanhã vou cancelar o resto dos seus contratos. Em 1 semana você estará na rua e isso é só o começo." O que Roberto não sabia era que Alexandre havia crescido em orfanatos públicos, sobrevivendo a um sistema que tentou quebrá-lo aos 5 anos de idade. Ele conhecia intimamente a sensação de ter tudo brutalmente arrancado, de ser subestimado por pessoas que julgavam seu valor apenas pela cor de sua pele e pela ausência de um sobrenome importante. "Meu pai construiu um império do zero", Roberto continuou, sua arrogância transbordando pelo telefone. "Você é apenas mais um parasita tentando se agarrar ao que não é seu." Sofia estava vulnerável, confusa, e você se aproveitou da situação. Alexandre permaneceu em silêncio, deixando o homem revelar cada camada de preconceito e privilégio que moldavam sua visão de mundo. Cada palavra estava sendo gravada no aplicativo que ele havia baixado discretamente após a primeira ameaça. Um hábito desenvolvido ao longo de anos de trabalho em ambientes hospitalares, onde a documentação era uma questão de vida ou morte. "Pessoas como você, Alexandre", Roberto cuspiu as palavras, "precisam ser lembradas de seu lugar na sociedade. Você pensou que poderia brincar de família feliz com uma rocha? Minha filha vale mais do que você jamais poderia sonhar em ganhar em 10 vidas." Na manhã seguinte, Alexandre
recebeu uma visita inesperada. A doutora Fernanda Costa, uma advogada de direitos civis que ele havia conhecido anos antes durante um caso de discriminação no hospital, bateu em sua porta com um olhar determinado. Ouvi rumores sobre sua situação, ela disse, entrando sem esperar que ele a convidasse. Roberto Silva não é conhecido apenas por sua riqueza, Alexandre. Ele tem um histórico de usar a intimidação legal para silenciar pessoas que ele considera inadequadas para sua família. Fernanda revelou que não era a primeira vez que Roberto perseguia alguém. 3 anos antes, ele havia arruinado financeiramente uma jovem professora que havia se apaixonado por sua sobrinha. 2 anos antes disso, ele destruiu a carreira de um artista que sua filha mais velha havia conhecido em Paris. O padrão é sempre o mesmo, Fernanda explicou, espalhando documentos sobre a mesa de centro de Alexandre. Ameaças, perseguição financeira, pressão legal até que a pessoa desapareça de suas vidas. E sempre funciona porque suas vítimas são pessoas comuns, sem recursos para revidar. Alexandre olhou para os papéis, depois para sua filha brincando quietinha no canto da sala, claramente sentindo a tensão no ar. Algo em sua expressão mudou, não para desespero ou medo, mas para uma determinação fria que Fernanda reconheceu imediatamente. Ele não sabe com quem está se metendo, Alexandre murmurou, uma pequena faísca de algo perigoso piscando em seus olhos. Pessoas como Roberto vivem em bolhas tão privilegiadas que esquecem que existem outros tipos de poder além do dinheiro. Enquanto Roberto Silva celebrava silenciosamente o que ele acreditava ser mais uma vitória fácil contra uma família inferior, Alexandre abriu discretamente uma pasta em seu computador. 2 anos de documentação meticulosa de cada momento que Sofia havia passado em sua casa. Cada lágrima de gratidão, cada sorriso genuíno trocado com Isabela. Uma história completamente diferente da versão que seu pai bilionário havia construído em sua mente preconceituosa. Cada nova ameaça apenas fortalecia algo dentro dele que seus opressores não podiam ver. Uma força silenciosa alimentada pela própria injustiça que eles tentaram impor, preparando-se para revelar verdades que abalariam o Império Rocha em suas fundações douradas. Alexandre passou os 3 dias seguintes trabalhando discretamente com Fernanda Costa, transformando seu pequeno apartamento em um centro de operações improvisado. Enquanto Isabela dormia, eles analisaram cada gravação, cada documento, cada rastro digital que Roberto havia deixado para trás durante suas ameaças. Olha isso, Fernanda apontou para a tela do laptop, seus olhos brilhando com a descoberta. Roberto usou exatamente as mesmas táticas de intimidação em pelo menos 4 casos nos últimos 5 anos, sempre seguindo o mesmo roteiro: isolamento financeiro, pressão legal e assédio sistemático. O que eles haviam descoberto era um padrão assustador. Roberto Silva não era apenas um pai protetor. Ele era um predador social que usava sua riqueza como arma contra qualquer um que ele considerasse impróprio para sua família. Cada vítima havia sido silenciada por meio de acordos milionários acompanhados de cláusulas de confidencialidade. Mas desta vez, ele cometeu um erro, Alexandre murmurou, revisando as gravações das ligações ameaçadoras. Ele presumiu que eu seria mais uma vítima fácil, que eu cederia ao primeiro sinal de pressão. A perseguição de Roberto se intensificou dramaticamente. Na manhã seguinte, Alexandre descobriu que sua licença profissional havia sido temporariamente suspensa devido a uma misteriosa investigação ética. Sua conta bancária foi congelada por atividade suspeita e o proprietário de seu apartamento recebeu uma ligação anônima sobre inquilinos problemáticos. Pai, por que aqueles homens estavam tirando fotos da nossa casa? Isabela perguntou enquanto se agarrava à sua perna. Alexandre havia notado os investigadores particulares circulando o quarteirão, documentando cada movimento seu, cada pessoa que visitava sua casa. Mas Roberto Silva havia subestimado completamente com quem estava lidando. Alexandre não era apenas um enfermeiro dedicado. Ele havia crescido navegando em sistemas de assistência social complexos, aprendendo desde cedo a documentar meticulosamente cada interação oficial. Sua experiência com protocolos hospitalares havia transformado essa habilidade em uma arma silenciosa. Ele está tentando me quebrar financeiramente antes de qualquer processo legal, Alexandre explicou a Fernanda durante uma de suas reuniões noturnas. Mas cada movimento dele está sendo gravado, cada ameaça documentada. Ele está construindo nosso caso contra si mesmo. Fernanda sorriu com admiração crescente. Você percebe que temos material suficiente não apenas para acusações criminais, mas para um processo civil que pode custar a ele milhões? O momento decisivo veio quando Alexandre recebeu uma ligação direta de Sofia, a primeira desde que ela havia
partido. Sua voz estava pesada de lágrimas e desespero. Alexandre, eu preciso falar com você. Meu pai está dizendo coisas horríveis sobre você e Isabela. Ele está planejando algo terrível. Ela fez uma pausa, claramente lutando pelas palavras. Ele contratou pessoas para plantar evidências na sua casa. Alexandre sentiu seu sangue gelar, mas sua voz permaneceu calma. Sofia, você está bem? Onde você está agora? Estou escondida no escritório dele. Eu ouvi uma conversa no telefone. Ele vai tentar te incriminar por sequestro e coisas piores. Alexandre, você tem que sair daí. Pegue Isabela e saia da cidade. Alexandre olhou para Fernanda, que havia ouvido a conversa inteira no viva voz. Ela assentiu. Ela também estava gravando tudo. Sofia, escute com atenção. Não faça nada que possa te colocar em perigo. Mas se você puder documentar essas conversas... Eu já estou fazendo isso, ela sussurrou. Por semanas, tenho gravações, e-mails, mensagens. Alexandre, meu pai não é apenas cruel. Ele é perigoso. Ele arruinou tantas pessoas. A ligação foi abruptamente cortada, mas a revelação mudou completamente o jogo. Agora não eram apenas Alexandre e Fernanda contra um bilionário poderoso. Eles tinham uma aliada por dentro. Alguém com acesso direto às estratégias e evidências de Roberto. Naquela noite, Alexandre colocou Isabela para dormir com uma serenidade que ela não via há dias. Ela notou a mudança em seu pai. Pai, você parece menos preocupado hoje. Alexandre beijou a testa dela gentilmente. Às vezes, meu amor, quando pessoas muito ruins tentam machucar pessoas boas, elas acabam machucando a si mesmas. E o papai está apenas esperando que isso aconteça. Na cozinha, Fernanda organizava documentos com uma eficiência que impressionou Alexandre. Você percebe o que temos aqui? Ela disse, apontando para as pilhas de evidências. Este não é apenas um caso de assédio ou intimidação. É um padrão criminoso de conspiração, extorsão e abuso de poder. Alexandre assentiu, mas seus olhos revelaram algo mais profundo. Fernanda, eu cresci sendo subestimado minha vida inteira, por professores, por chefes, por um sistema que me via apenas como mais um jovem negro sem futuro. Aprendi que a melhor defesa não é revidar com raiva, é deixar os outros revelarem quem realmente são. E Roberto está revelando muito mais do que percebe. Fernanda concordou, sorrindo. Enquanto organizavam as últimas peças de evidência para a noite, Alexandre recebeu uma mensagem de texto de um número desconhecido. Era Sofia. Amanhã, às 10 da manhã, ele vai plantar drogas na sua casa. Eu tenho uma gravação dele ordenando isso. Não esteja lá. Alexandre mostrou a mensagem a Fernanda, que imediatamente começou a fazer ligações. Vamos transformar a armadilha dele em nossa maior vitória, ela disse, os olhos brilhando com determinação. Por um momento, quando Alexandre olhou pela janela e viu os investigadores ainda circulando sua rua, todos teriam pensado que estavam testemunhando mais uma vitória fácil de um bilionário sobre uma família humilde. Mas qualquer um que olhasse de perto para o sorriso sereno no rosto de Alexandre teria notado que não era a resignação que o movia. Era a confiança tranquila de alguém que estava prestes a transformar a arrogância de seu opressor na arma de sua própria destruição. Às 9h45 da manhã, Alexandre estava calmamente sentado em uma van estacionada a 3 quarteirões de sua casa, observando vários monitores de computador que transmitiam imagens ao vivo de cada cômodo de seu apartamento. Fernanda havia organizado um sistema de vigilância profissional durante a noite, com câmeras escondidas em ângulos estratégicos. Eles estão aqui, Fernanda sussurrou, apontando para uma das telas que mostrava 2 homens vestidos como técnicos de manutenção, se aproximando da porta dos fundos. Um deles carregava uma caixa de ferramentas que parecia suspeitosamente pesada para um simples trabalho de encanamento. Alexandre ajustou os fones de ouvido conectados aos microfones direcionais que haviam sido discretamente instalados. Cada palavra, cada movimento estava sendo gravado em alta definição, com carimbos de data, hora automáticos e locais de GPS. Tem certeza de que o grandão não está em casa? Perguntou o primeiro homem enquanto forçava a fechadura com uma chave mestra profissional. Roberto confirmou que ele está no trabalho até o meio-dia. Respondeu o segundo, retirando 3 pequenos pacotes plásticos da caixa de ferramentas. Vamos espalhar isso por toda a casa. No quarto das crianças, na cozinha, debaixo do colchão. Quanto mais óbvio, melhor. Alexandre cerrou os punhos, mas manteve a respiração sob controle. Isabela estava segura na casa de Fernanda, completamente alheia ao horror que seu pai estava testemunhando se desenrolar em sua casa. Às 10h05, exatamente como Sofia havia previsto, Roberto Silva ligou diretamente para a delegacia
delegacia de polícia local. Tenho informações sobre atividade de drogas suspeita no apartamento 17 na Rua das Acácias, ele disse, usando uma voz ligeiramente disfarçada. Acredito que há uma criança em perigo imediato. O que Roberto não sabia era que Fernanda havia antecipado essa jogada. Através de seus contatos no sistema judicial, ela havia alertado discretamente o Departamento de Assuntos Internos sobre uma possível operação de plantio de evidências envolvendo um bilionário local. Quando a polícia chegou ao apartamento de Alexandre, eles não encontraram apenas as drogas plantadas. Eles também encontraram os 2 técnicos ainda no local, uma câmera de segurança ativa transmitindo tudo ao vivo para advogados de direitos civis e gravações de áudio cristalinas de Roberto Silva coordenando toda a operação. Senhor, Roberto Silva, o detetive Cardoso disse ao telefone, sua voz carregada de uma frieza profissional que fez o bilionário perceber imediatamente que algo havia dado errado. Precisamos conversar agora. A primeira reação de Roberto foi tentar usar sua influência usual. Detetive, acredito que houve um mal-entendido. Eu sou Roberto Silva da Rocha Empreendimentos. Talvez devamos agendar uma reunião através dos meus advogados. Senhor Roberto Silva, Cardoso o interrompeu. Você está sob investigação formal por conspiração, plantio de evidências, tentativa de incriminação de uma pessoa inocente e uma lista de outras acusações que seus advogados podem explicar em detalhes. Sugiro que você se apresente voluntariamente. Enquanto isso, do outro lado da cidade, Alexandre assistia em tempo real, enquanto o império que Roberto havia usado como arma contra famílias inocentes era meticulosamente desmantelado. Fernanda havia coordenado uma operação multifacetada que foi muito além de uma simples defesa. As gravações das chamadas telefônicas ameaçadoras já foram enviadas para o Ministério Público, Fernanda explicou, mostrando uma lista de verificação em seu tablet. Os documentos financeiros que Sofia nos forneceu revelaram 3 outros casos idênticos nos últimos 5 anos. E o melhor de tudo, Fernanda sorriu, abrindo uma nova tela. A mídia já tem tudo. O Jornal Nacional, a Folha de São Paulo, até o Washington Post. A história estará em todas as redes. Às 18 horas, Alexandre assistiu às imagens de Roberto sendo escoltado para fora de seu prédio corporativo por agentes federais. O homem que havia aterrorizado sua família por semanas agora caminhava de cabeça baixa, cercado por repórteres e câmeras. Sua arrogância transformada em desespero palpável. O telefone de Alexandre tocou. Era Sofia. Sua voz embargada, mas aliviada. Alexandre, eu consegui. Tenho gravações de pelo menos 10 chamadas onde ele planeja destruir pessoas inocentes. Tenho e-mails, transferências bancárias, tudo. Sofia, você está segura? Alexandre perguntou, genuinamente preocupado com a jovem que havia arriscado tudo para expor os crimes de seu próprio pai. Estou me mudando para a casa da minha tia em Curitiba, ela respondeu. Mas antes de ir, queria que você soubesse que aquelas 2 semanas na sua casa foram a primeira vez na minha vida que senti que fazia parte de uma família de verdade. Isabela tem sorte de ter você como pai. Às 18 horas, Alexandre estava em casa com Isabela assistindo ao noticiário enquanto preparavam o jantar juntos. A notícia principal mostrava Roberto Silva sendo indiciado por várias acusações federais. Empresário bilionário preso por conspiração e perseguição sistemática de famílias vulneráveis, anunciou o âncora. Documentos obtidos exclusivamente por nossa emissora revelam um padrão de abuso de poder que se estende por mais de uma década. Isabela olhou para o pai confusa. Pai, aquele é o homem que estava sendo mal com a gente? Alexandre desligou a televisão e ajoelhou-se à altura da filha. Sim, meu amor, mas agora ele não pode mais machucar nossa família, nem nenhuma outra família. Como você sabia que tudo daria certo? Isabela perguntou com a curiosidade inocente de uma menina de 7 anos. Alexandre sorriu, pensando em todas as noites que havia passado acordado, documentando cada ameaça, cada movimento que Roberto havia feito, construindo pacientemente o caso que acabara de destruir um império corrupto. Às vezes, filha, quando pessoas muito ruins tentam machucar pessoas boas, elas acabam machucando a si mesmas. E o papai só ajudou isso a acontecer um pouco mais rápido. Naquela noite, depois que Isabela adormeceu, Alexandre recebeu uma ligação da doutora Fernanda Costa. Alexandre, você tem ideia do que você fez? Roberto não perdeu apenas sua empresa. A diretoria votou unanimemente para removê-lo. Suas contas foram congeladas pendente de uma investigação federal e outras 3 famílias que ele havia perseguido estão entrando com processos civis milionários. Alexandre olhou pela janela de seu pequeno apartamento, o mesmo lugar onde tudo havia começado quando ele acolheu uma jovem assustada
estrada durante uma tempestade. 3 meses depois, o homem que havia tentado destruir sua vida por puro preconceito estava enfrentando a ruína completa de tudo o que havia construído através da intimidação e do abuso de poder. Mas a verdadeira vitória não foi a queda de Roberto. Foi o fato de que Alexandre havia protegido sua filha, preservado sua dignidade e provado que a justiça não conhece cor, classe social ou conta bancária. Ela apenas exige coragem, inteligência e uma recusa absoluta em aceitar que a injustiça é inevitável. Enquanto Roberto Silva passava sua primeira noite em uma cela, refletindo sobre como ele havia subestimado completamente um enfermeiro negro dos subúrbios, Alexandre beijou a testa de Isabela e planejou silenciosamente os próximos passos em suas vidas. Porque quando a tempestade passa, é hora de reconstruir tudo ainda mais forte do que antes. 6 meses após o colapso do Império Rocha, Alexandre Soares estava sentado em seu novo escritório. Não mais o pequeno apartamento onde tudo havia começado, mas um espaço amplo e luminoso que refletia uma transformação completa em suas circunstâncias. A mesa à sua frente estava coberta de contratos, ofertas de emprego e convites para palestrar em universidades de todo o país. Pai, você viu que saiu no jornal de novo? Isabela entrou correndo, segurando a edição matinal do jornal. A manchete dizia: enfermeiro que enfrentou o bilionário corrupto abre Instituto de Direitos Civis. Sua filha, agora com 8 anos, havia florescido nos últimos meses. Sua confiança natural e alegria completamente restauradas após o período sombrio de perseguição. Alexandre sorriu, pegando o jornal e olhando para a foto que mostrava a fachada do Instituto Alexandre Soares de Justiça Social, uma organização que ele havia fundado com os milhões e indenizações que havia ganhado de Roberto e doações de apoiadores de todo o mundo. O que havia começado como uma simples defesa pessoal havia se transformado em um movimento nacional contra o abuso de poder corporativo. Doutora Fernanda está aqui, Isabela anunciou, apontando para Fernanda caminhando pelo corredor com uma pilha de documentos. A advogada havia se tornado não apenas sua parceira no instituto, mas uma das defensoras de direitos civis mais respeitadas do país após o caso Roberto. Alexandre, temos notícias sobre nosso amigo, Fernanda disse, sentando-se à mesa com uma expressão de satisfação contida. Roberto Silva foi oficialmente declarado falido ontem. O último de seus bens foi leiloado para pagar indenizações às famílias que ele perseguiu. Alexandre assentiu em silêncio. Nos últimos meses, ele havia acompanhado discretamente o desmantelamento sistemático da vida de Roberto. Primeiro vieram as acusações criminais que resultaram em 3 anos de prisão. Depois, vieram os processos civis que drenaram cada centavo de sua fortuna. Finalmente, o isolamento social completo. Ex-amigos, parceiros de negócios e até mesmo membros da família o abandonaram quando a extensão de seus crimes se tornou pública. Ele tentou me contatar de novo, Fernanda continuou. 3ª carta este mês. Ele continua tentando negociar algum tipo de acordo, oferecendo informações sobre outras pessoas influentes envolvidas em esquemas semelhantes. Alexandre olhou pela janela de seu escritório, que dava para o parque onde Isabela brincava. Pessoas como Roberto nunca realmente entendem o que fizeram de errado, ele murmurou. Elas apenas se arrependem de terem sido pegas. O telefone tocou, interrompendo seus pensamentos. Era uma chamada internacional, a Universidade de Oxford, oferecendo-lhe uma cátedra em estudos de justiça social, com base em seu trabalho pioneiro de documentação de abusos de poder institucionais. Alexandre havia se tornado, inadvertidamente, um dos maiores especialistas do mundo em como indivíduos podem confrontar efetivamente a corrupção sistêmica. Você vai para Londres, pai? Isabela perguntou, ouvindo parte da conversa. Só por alguns meses, Alexandre respondeu, afagando o cabelo dela, para ensinar outras pessoas como se defender quando pessoas poderosas tentam machucá-las. Enquanto isso, do outro lado da cidade, Roberto Silva estava sentado em sua pequena cela de prisão, cercado por recortes de jornal documentando sua queda. Cada manchete era um doloroso lembrete de como ele havia subestimado completamente um enfermeiro da periferia. Seus advogados haviam abandonado o caso quando ele não podia mais pagar suas taxas. Sua esposa o havia se divorciado e se mudado para outro estado com um novo nome. Seus filhos se recusavam a atender suas ligações. A ironia mais brutal era que Roberto, que
que havia passado décadas usando sua riqueza para silenciar pessoas que ele considerava inferiores, agora dependia da caridade do sistema prisional para suas necessidades básicas. O homem que antes possuía 3 mansões, agora compartilhava um espaço de 2 metros com um colega de cela que o tratava com o mesmo desprezo que ele havia mostrado a famílias vulneráveis. Na tarde daquela mesma sexta-feira, Alexandre recebeu uma visita inesperada. Sofia Rocha, agora usando o sobrenome de sua mãe, Oliveira, bateu na porta de seu instituto. Ela havia mudado dramaticamente nos últimos meses, sua aparência refletindo uma confiança e propósito que ela nunca havia demonstrado durante seus anos como uma herdeira privilegiada. "Eu queria te agradecer pessoalmente", ela disse sentando-se na sala de recepção do instituto. "Não apenas por me proteger, mas por me mostrar que existem pessoas dispostas a fazer o que é certo, mesmo quando isso lhes custa tudo." Sofia explicou que havia usado sua herança restante, o bem que ela havia conseguido preservar antes da falência de seu pai, para estabelecer um fundo de apoio a famílias que eram vítimas de perseguição corporativa. Ela estava estudando direito e planejava dedicar sua carreira a casos semelhantes ao de Alexandre. "Meu pai sempre me disse que pessoas como você eram diferentes, inferiores", ela disse, suas lágrimas refletindo anos de crescimento pessoal. "Levei 22 anos para entender que a única pessoa inferior era ele, e eu por acreditar em suas mentiras." Isabela, que acabara de voltar da escola, entrou na sala e imediatamente reconheceu Sofia. "Luana!" ela gritou, correndo para abraçá-la. Para a menina, Sofia seria sempre a jovem gentil que havia compartilhado suas manhãs de panquecas e tardes de Lego. Alexandre assistiu ao reencontro com uma mistura de emoção e satisfação. Sua decisão de acolher uma jovem assustada durante uma tempestade havia desencadeado uma série de eventos que não apenas protegeu sua família, mas havia criado ondas de mudança positiva que se espalharam muito além de suas circunstâncias pessoais. Naquela noite, depois que Sofia partiu e Isabela foi para a cama, Alexandre sentou-se sozinho em seu escritório, revisando os relatórios do instituto. Em apenas 6 meses, eles haviam ajudado 43 famílias a enfrentar abusos de poder, resultando em indenizações totais de mais de 8 milhões de dólares e a prisão de 12 executivos corruptos. Seu telefone tocou mais uma vez. Era uma repórter da CNN solicitando uma entrevista para um documentário sobre o caso Rocha que seria transmitido nacionalmente. Alexandre recusou educadamente, como fazia com a maioria dos pedidos de mídia. Sua vitória não havia sido sobre fama ou reconhecimento. Havia sido sobre proteger sua filha e provar que a justiça não conhece classe ou conta bancária. Quando Alexandre fechou os olhos naquela noite, seus últimos pensamentos não foram sobre Roberto Silva apodrecendo em uma cela de prisão, ou sobre os milhões de dólares que seu instituto estava gerando, ou mesmo sobre as ofertas de prestígio que chegavam semanalmente de universidades de todo o mundo. Ele pensou em uma tempestade, em uma noite fria, em uma jovem assustada que precisava de ajuda e em sua decisão instintiva de abrir a porta de sua casa. Aquela simples escolha de mostrar bondade a um estranho havia se tornado a base para tudo o que se seguiu. Alexandre havia aprendido que a verdadeira vingança não é destruir aqueles que te machucam, é construir algo tão significativo e poderoso que torna qualquer dano que eles tentaram causar irrelevante. Roberto Silva havia tentado quebrar uma família humilde, mas acabou criando um movimento que protegeria milhares de outras famílias no futuro. Isabela dormia pacificamente em seu quarto, segura na certeza de que seu pai era um homem que o mundo respeitava e admirava. Ela cresceria sabendo que a força não vem de quanto dinheiro você tem ou de quão poderosos são seus inimigos. Ela vem de sempre fazer o que é certo, mesmo quando isso custa tudo. E especialmente quando todos presumem que você não tem o poder de revidar. A melhor vingança, Alexandre havia descoberto, é construir uma vida tão cheia de propósito e impacto que aqueles que tentaram te destruir se tornam nada mais do que notas de rodapé irrelevantes na história de sua vitória. E enquanto Roberto definhava na obscuridade e no fracasso, Alexandre sabia que cada nova família protegida por seu instituto era mais uma prova de que a bondade, quando combinada com coragem e inteligência, sempre triunfa sobre o privilégio corrupto. Se esta história de justiça e superação te tocou, não se esqueça de curtir e compartilhar, porque no mundo real, histórias como a de Alexandre acontecem todos os dias, provando que qualquer um pode enfrentar a injustiça e vencer, desde que tenha a coragem de documentar a verdade e a sabedoria de transformar o sofrimento em força para proteger os outros.